Oi, graça e paz para todos vocês. Agora o nosso culto é online e é através de live que a gente está ouvindo a palavra, né? Através de mensagens, que coisa boa, né? Antigamente, no passado, era boca a boca, não tinha internet, não tinha lives para a gente ouvir, agora tem, né? Mas olha, eu quero dizer para você, seja um propagador de boas notícias, porque a gente já tem gente demais propagando más notícias. E não empresta muito seus ouvidos para ouvir as más notícias. Porque assim como está tendo morte, está tendo muita coisa, está tendo muita cura também. Muitos que foram atacados pelo coronavírus já foram curados, já estão em casa. E olha, eu vou te dizer uma coisa, a dengue matou muito mais. Sabe qual a diferença? É porque o propagador da dengue foi menor que o propagador do coronavírus. Entendeu? Tem muita política também, e vocês sabem disso. Então, vamos propagar as boas notícias e cumprir cabalmente o nosso ministério, que é o que nos importa fazer, que é agradar mais o Senhor do que agradar a homens. Lembra que há muito tempo eu vinha falando na igreja, eu vinha pregando na igreja sobre valorizar os cultos, valorizar os dias de culto, valorizar o culto de Santa Ceia, valorizar a casa do pão, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Olha, a palavra do Senhor fala em Amós 3:7. Deus, Ele avisa os seus profetas. Deus avisa. E em 2 Samuel, no capítulo 20 diz assim: crede no Senhor, teu Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Há muito tempo eu vim avisando. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, nós estamos aqui sem poder ir para a casa do Senhor cultuar. Mas nós somos igreja. Pode tirar o templo de nós, mas não pode tirar esse templo que está aqui dentro. Que eu e você, nós venhamos a ser sempre esse templo de adoração e louvor ao nosso Deus. Não podemos ir hoje para o culto, mas podemos cultuar aonde nós estivermos. Porque aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós somos bênção. Olha, sabe, eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele não desamparou Israel no deserto. Quando Deus mandou que Moisés caminhasse com o povo no deserto por 40 anos. 40 anos. Nós o quê? A gente não tem nem 2 meses que está em quarentena, não tem nem... E muitos já estão desesperados. Imagina, 40 anos num deserto escaldante, sol quente. Faltou alguma coisa para eles? Você acha que Deus vai permitir, em Manahá Shurikanta lá, que falte para os seus filhos? Deus mudou? Deus, Ele não mudou. Você sabe? Deus está alinhando a nação, as nações, o Brasil. É tempo de alinhamento. Deus está chamando, Deus está separando o povo, Deus está passando a peneira. Vigia. Não vai perder a tua bênção. Antes de uma grande vitória, sempre vem uma tempestade. Vem vitória aí. Está chegando a hora da igreja ter um encontro com Cristo. Está chegando a hora da igreja subir. E olha, a igreja não estava pronta para o arrebatamento. Se Jesus vem na situação em que estava, a igreja não... Quem que ia subir? Quem que ia encontrar com o Senhor? A igreja não estava preparada. A igreja não está preparada. Deus está preparando um povo fiel, um povo que suporta, um povo que passa pelo deserto sem murmurar, sem desistir, sem desanimar. E tem muita gente desistindo já, achando que está de férias. Está de férias da igreja, está de férias de Deus, está de férias da Bíblia, está de férias da oração. Não é férias. Não é tempo de baixar a guarda. Agora mais do que nunca. Porque daqui a pouco vai ser apresentado para todas as nações a falsa paz. E você vai querer estar aqui para ver essa falsa paz? Não. É tempo de alinhamento. É tempo de estar na fiação com Deus.
E nessa situação difícil, né, nessas circunstâncias difíceis, muitos estão murmurando e desistindo. Mas olha, eu quero trazer uma palavra para você que, olha, Deus, o mesmo que Ele fez no passado, Ele faz hoje, comigo, com você, com a igreja. Eu vou trazer uma palavra aqui do rei Davi em Ziclag, para você entender o que Deus quer falar ao seu coração. Davi em Ziclag, em 1 Samuel no capítulo 30, eu vou ler aqui na Bíblia, né? Aí você ouve, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 29, versículo 30. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente o levaram consigo e foram em seus caminhos, né? Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Olha para isso. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jazreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Agora olha aqui, olha esse versículo aqui. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Na palavra. Porém, o rei Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha, eu vou trazer como tema dessa mensagem o seguinte título: é você que Deus chamou para ser forte. É você, sabe por quê? Deus, ele não vai abrir mão do propósito que ele tem na sua vida e na sua família. Não adianta. Ou você quer fazer como desistir, né? Ou você quer abandonar, ou você quer parar. Deus, ele não vai abrir mão dos planos dele e dos projetos dele, a menos que você queira desistir. Sabe, o que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Davi e a sua tropa. Davi chegava com a sua tropa na cidade de Ziclag, vitorioso, né? Ele esperava chegar na tua cidade, está ali a sua família esperando por ele e a sua tropa, um jantarzinho quentinho esperando. O que ele encontra? A cidade toda queimada, toda saqueada, e nenhum das suas famílias. O pânico tomou conta. O pavor tomou conta deles. O medo é o que muitos estão agora vivendo. Estão criando pânico, estão vivendo em pavor. E nessa hora de pavor, nessa hora de medo, muitos começam a se virar contra em vez de ajudar, estão atrapalhando, sabe? É a inimizade, é contenda, as pessoas estão, sabe, entrando em pânico. E não é para entrar em pânico, porque tem solução, porque tem um Deus que cuida de nós. O que esse texto começou falando? Que quando eles estavam na peleja, antes de chegar na cidade, as mulheres foram levadas cativas, né? A cidade foi saqueada, mas o que a palavra diz? Que nada aconteceu a eles. Por quê? Porque tudo Deus está no controle. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus não estava vendo, enquanto Davi estava na peleja com a sua tropa, Deus não estava vendo que Ziclag estava sendo saqueada. Mas quem garante que tudo que aconteceu na cidade de Davi, ali na cidade de Ziclag, não foi propósito de Deus? Sabe por quê?
tudo que nós fazemos na nossa vida, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos dirigidos por Deus. Então, quando Davi estava lá, havia muito barulho. Era barulho de guerra, barulho de... Ele estava com aquela tropa conversando. Então, Deus, ele tem suas maneiras de atrair a nossa atenção, de fazer com que nós ficamos a sós para estar com ele. E Deus tem os seus propósitos. Deus tem propósito nas nações para que a nação venha se voltar para ele, para que a nação venha olhar para Deus, para que a igreja volte aos seus valores e ao primeiro amor, saia da mornidão, saia da religiosidade e se volte para o Senhor. Deus vem avisando os seus profetas e muitos não deram ouvido. Ouve aqui e sai aqui. Deus já vinha avisando disso que está acontecendo. Deus tem sua maneira de atrair a atenção do povo. Porque se Deus não atrair a atenção do povo, quando Jesus vier, eles não vão nem perceber o soar da trombeta. Porque estava todo mundo disperso, preocupado com seu mundo, com seu eu, com eu acho, eu sinto, eu penso. É assim que eu quero, é assim que vai. Então, o homem está acostumado, o ser humano, a dar a primeira e última palavra. Não. O homem pode fazer planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Entendeu? Quando Davi sai do meio, chega na cidade de Ziclag com a sua tropa, a primeira coisa que ele vê é um caos. Toda a cidade, não é uma vila, uma corrutela, um vilarejo, não. É uma cidade inteira. Toda saqueada, queimada, destruída. E sabe lá o que passou na mente deles. E eles começaram a ficar apavorados. Cadê os filhos? Na mente deles morreram todo mundo. Entendeu? Então o caos, ele acontece. Mas aquele que habita a sombra das asas do Onipotente descansa seguro. Descansa seguro. Olha, quando, no meio daquele caos, quando eles chegaram na cidade de Ziclag, que eles vê tudo saqueado, o que eles começam a fazer? Eles ficaram apavorados. Eles ficaram apavorados. E os amigos de Davi, que estavam na guerra com Davi, começaram também a ameaçar Davi, a ficar contra Davi e até apedrejá-lo. Sabia? Esses momentos são momentos de não agir com a cabeça quente, não tomar decisões com cabeça quente, mas agir com sabedoria. E Deus dá a sabedoria. No meio do caos sempre existe revolta, né? Nervosismo, ansiedade. Olha, pode ter certeza que depois desse caos de coronavírus, o que pode morrer de idosos com depressão, sabe, com essa doença do século, pessoas depressivas que já vinha trancado dentro de casa e agora trancado ainda mais. Então, sempre no meio do caos, a tendência é apavorar, a tendência é desanimar, a tendência é se deprimir. Não é momento de tomar atitudes erradas, atitudes precipitadas. Não é momento de abandonar, porque nós não podemos mais abraçar, por enquanto, né? Não podemos abraçar, não podemos tocar, mas podemos amar com uma mensagem, com uma ligação, com um carinho. Sabia? Uma palavra, às vezes um bom dia, como você está, vai muito bem. Tira essa frieza do coração, sabe? Amigo virtual, que só responde com um kkkk. Não. Sabe? A igreja, são valores que a igreja vinha perdendo e que Deus está atraindo o povo para perto dele, porque Deus é amor. Se não amar o teu irmão, a quem tu vê, como você vai amar um Deus que você não vê? Será que no fundo você também não está agindo como as tropas de Ziclag? Eles não eram amigos, eles estavam juntos na peleja, eles foram juntos, deixaram as suas famílias juntos, ou seja, famílias amigas, deixaram famílias juntos, foram juntos para a peleja, ficaram juntos na peleja, voltaram na peleja, quando vê o caos, o que eles fazem? Ameaça apedrejar Davi. Será que não é a mesma atitude? Abandono, sabe?
Esquece os irmãos da casa do Senhor, não dá uma ligação, não dá um bom dia. Essa frieza, existe uma frieza no meio do povo de Deus, e no meio do povo em geral. E Deus tem se entristecido. Deus tem se entristecido com isso. Sabe? Existe um momento na nossa vida que quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa parar, nos aquietar para ouvir a voz de Deus. Elias no Monte Carmelo, Elias queria ouvir Deus na tempestade, no redemoinho, né? Mas ele só ouviu Deus quando ele parou. Manahashuri canta lá, é para ouvir Deus no silêncio tranquilo. Porque muitas vezes o muito barulho à nossa volta nos impede de ouvir Deus. Aproveita esse momento de silêncio. Aproveita esse momento de quietude para você ler um bom livro, para você ler as escrituras sagradas, para você orar mais e ensaiar o louvor que Deus entregou nas tuas mãos. Para você preparar e dar o melhor para Ele. Ah, pastora, mas o meu chamado não é louvor, é pregação. Vai treinar então através da leitura. Como você vai pregar de uma coisa que você não lê e não sabe? Quem muito lê, sabe muito. Quem não lê nada, quem nada lê, nada entende, nada ouve e nada fala. A pessoa que não tem hábito de leitura, ela será sempre uma pessoa ignorante. Até nas coisas de Deus. Ah, mas o Espírito Santo revela. A palavra de Deus já é a revelação. Viu? Agora olha o interessante. No meio daquela tropa, depois que estava todo mundo apavorado, todo mundo já querendo apedrejar Davi, Davi diz assim para ele: espera. Eu vou me ausentar e vou me colocar a sós com Deus. Davi deixa eles lá brigando, murmurando, querendo apedrejá-lo. E ele vai para um lugar para ficar sós com Deus. Ele vai buscar direção em Deus. Sabe por quê? Porque até então, quem garante que Deus, quando ele estava lá na peleja, não estava dando sinal para ele que Ziclag estava sendo prestes a ser saqueada? Será que Deus não já vinha sinalizando? Será que Deus não já vinha dando um sinal? Mas ele não parou para ouvir por causa do barulho. Quem está no meio de uma guerra, está no meio do barulho. A igreja está no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. Está tendo uma batalha espiritual. E muitas vezes, você não está percebendo. Precisa sair do meio do barulho. E para sair no meio do barulho é necessário que Deus tranque todo mundo dentro de casa. Para poder ouvir a voz do Senhor. Deus tem coisas para revelar à sua igreja, ao seu povo. Davi para tudo e vai ficar a sós com Deus. E quando ele ouve a direção que Deus dá, ele se reanima em Deus. Ele se reanimou no Senhor. Por quê? Porque Deus deu a direção para Davi buscar a sua família de volta. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo, com a nação, com os líderes, com a igreja. É trazer o povo dele de volta para ele. De volta ao primeiro amor. Entendeu? Em Hebreus 3,7 diz assim: quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus está falando. Deus está falando à nação. Deus está falando ao povo. Então não endureça o seu coração. Sabe? Não endureça. Sabe por quê? Porque a sua família depende de você. Porque foi você que Deus chamou. Poderia Davi reunir aquela tropa ali, né? Me dá as mãos aqui, vamos orar. Vamos ver o que Deus fala. Não. Ele deixou a tropa lá e foi se colocar sós. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. E ora ao teu pai secreto, o teu pai secreto te ouve. Existe um momento, canta laia, que é você e Deus. E Deus teve que parar o mundo para que as pessoas entrem para dentro do quarto para falar com ele. Entende? Deus teve que parar.
até nem que para isso envolvesse a igreja dele. Porque ele está mais preocupado com nós, templo do Espírito Santo, do que o templo construído por mão humana. Deus não habita em templos feitos por mão humana. Aquele tempo para nós nos reunirmos ali, aquilo ali é para a gente ter aquele momento aqui no mundo. Mas é esse templo aqui é que precisa estar em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. É você que Deus escolheu como pilar de oração, como pilar espiritual na tua casa. Davi poderia ter reunido aquela tropa ali, feito uma oração de guerra. Não, ele deixou a tropa lá para ficar a sós com Deus. Então é você que Deus está chamando. Não é hora de você parar, não é hora de você desistir. Eu venho falando isso há muito tempo. Não é hora. É momento de se isolar. É momento de entrar para o quarto. É momento de ficar a sós com Deus. É momento de buscar em oração. É momento de se voltar ao primeiro amor. É momento de rever conceitos. É momento de alinhamento com Deus. Amém? É momento. Porque daqui a pouco vai acontecer o sobrenatural de Deus. E você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronta. Deus, Ele quer te dar estratégia de vitória. Deus quer dar estratégia para a igreja. Deus quer dar estratégia para a nação. Deus quer dar estratégia para o povo, mas o povo não estava ouvindo. O povo precisa se aquietar dentro do seu quarto. Entra para dentro do teu quarto e se guarde ali, fique na presença do Senhor até que passe a ira. É momento de oração. É momento de santidade. É momento de abandonar pecados. É momento de abandonar religiosidade, mediocridade, agressividade, sabe, egoísmo. Não é tempo para mimimi, sabe, crente mimimi, crente vidrinho, tricou em mim, quebrei, não falo mais, sabe, não é mais tempo para isso. Deus precisa estar firmando mulheres e homens guerreiros, sabe? Não é tempo mais de, eu gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, eu detesto Beltrano, eu não me dou com ninguém. Para, vai. É tempo de entrar para dentro do quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. Porque depois de uma grande tribulação, eu falo essa tribulação que eu falo é depois de uma grande, sabe, tumulto, essa confusão de vírus, de infectados, tá deixando muita gente angustiada. Depois disso, nós vamos ter resposta de Deus. Eu falo para você que eu sei o que Deus Ele está querendo do povo dele. Sabe? Tenho buscado todas as noites por respostas e revelação da parte de Deus. E em nenhum momento ele se calou para mim. Que ele em nenhum momento venha aparecer no teu coração que ele se calou para você, porque Deus, ele não para de trabalhar. Nós é que paramos de ouvi-lo. E Davi se reanimou em Deus. Aí chamou a sua tropa, foi lá, buscou, sua família estava intacta. Trouxe a sua família de volta. Os bens perderam, mas Davi era um homem que conquistava. Ele era um guerreiro. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Seja você assim também. Não perca esse momento simplesmente porque você não pode estar na igreja. Então, já que eu não posso estar na igreja, então eu vou parar tudo. Não é hora de parar. É a hora de você se fortalecer mais ainda. Quando for assinado que as igrejas podem ser abertas, aí nós vamos para dentro da igreja, aí nós vamos fazer aquele culto e ação de graça, nós vamos marchar dentro da igreja, levantar aquele louvorzão, sabe, aquela ministração. Mas antes disso, antes da gente fazer isso,
Nós vamos fazer isso dentro do nosso quarto. Não é hora de abandonar o barco, não é hora de desistir e não é hora de entrar em pânico. Tá bom? Propague boas notícias. Está acontecendo também coisas boas, está tendo muitas pessoas que foram infectadas pelo coronavírus já foram curadas. Deixa os propagadores de más notícias, deixa eles, que eles tomam conta dessa parte. Você vai dar boas notícias. Evita, sabe, coisas que te tirem da presença de Deus. Sai de perto daquilo que te tira da presença de Deus. Sai de perto daquilo que te coloca para baixo. E entre na fiação de Deus. Você vai ver daqui a pouco tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Então é tempo também de semear. Aproveita esse período de silêncio, esse período para você começar a semear, a se alimentar da palavra, se encher da palavra. E vá treinar o seu ministério. Vai exercer o seu ministério para você estar enquadrado naquela passagem que diz assim, 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra, e não tem de que se envergonhar, porque você vai apresentar para Deus, aprovado ou reprovado, aí é com você. Amém? Vamos continuar forte, firme no Senhor? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você. Nós não vamos ter ceia esse mês, mas daqui a pouco o Senhor dá a ordem de comando e a gente volta e vai cear. Para você que ceava com fidelidade, tá tranquilo. Você que não tinha fidelidade, agora vai ficar, né? Vai orar ao Senhor, vai ficar em fidelidade, que eu quero falar. Isso que eu quero dizer. Você vai ser fiel, vai orar ao Senhor e quando tudo voltar, você vai ser diferente. Amém? Então fique na paz do Senhor, fique na graça do Senhor, que Deus abençoe você e a sua casa. Amém? Shalom.